Olá, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Que bom estar com vocês mais uma vez nesse programa especial do dia 18 de dezembro de 2023. Um programa que tem tudo a ver com você que faz parte da área de saúde e segurança do trabalho. Um programa que temos conduzido através da Web Metrópole Aracaju, a TV que liga você. Esse programa que faz parte da grade de temas que estão aqui na Metrópole Aracaju. Então, desde já, agradeço a todos por estarem acompanhando o nosso programa Gerenciando Riscos. Muito obrigada, gente. É um programa muito especial, visto que nós temos uma série de temáticas na área de segurança do trabalho para abordar aqui, saúde também. Então, quero mandar um grande abraço a todos aqueles apresentadores que fazem parte da Web Metrópole Aracaju, os meus alunos, ex-alunos, mentorandos, professores, colegas de trabalho. Então, sintam-se desde já abraçados. E, principalmente, uma categoria muito especial, que está ligado ao nosso programa, um setor que tem tudo a ver com as ordens de serviço, que é tema do nosso programa de hoje. Ordem de serviço nos condomínios, um dos setores que são de grande relevância para esse assunto ser abordado. Então, é isso aí, gente. O nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem um patrocínio especial da Ícone Consultoria, que é uma opção consciente. 3211-9569 é o número lá da Ícone Consultoria, o meu direto 999-49-7736. Então você pode acessar as redes sociais, íconeconsultoriasst.com, o site íconeconsultoriasst.com, e estaremos sempre à sua disposição. Então, hoje a bola da vez são os condomínios. A ordem de serviço, ela está ligada à norma NR1, Disposições Gerais. Então, tudo a ver com as categorias profissionais. Na área condominial, o setor, ele requer uma série de procedimentos a serem adotados e a implantação da ordem de serviço é uma das diretrizes básicas que fazem parte da área de saúde e segurança. E existe uma integração nesse sentido para que nós tenhamos, assim, o desempenho. Ou seja, nós realizamos o reconhecimento, antecipação dos perigos nos ambientes de trabalho em várias áreas. Diante dessa antecipação e reconhecimento, nós temos que identificar quais são as funções para que nós possamos elaborar esse tipo de formulário, esse documento. Através do formulário, nós precisamos, assim, direcioná-lo para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o nosso PGR. O PGR, ele tem uma integração muito importante com um outro documento que faz parte da área da saúde ocupacional, que é o PCMSO. Então, na saúde e segurança, nós temos uma série de siglas e a OS é uma das principais, visto que nós temos que, além de implantá-la, realizar também o treinamento para as equipes de trabalho. Então, na área condominial, nós temos o porteiro, temos os auxiliares de serviços gerais e outras funções que lidam diariamente com perigos associados aos seus ambientes de trabalho. Ou seja, a partir do momento que qualquer trabalhador é admitido na empresa, ele precisa não somente realizar uma bateria de exames médicos ocupacionais, mas também se submeter a um treinamento de segurança do trabalho. Nesse treinamento da OS, da ordem de serviço, nós aproveitamos a oportunidade para também elencar alguns aspectos que fazem parte das proteções.
as proteções individuais que o trabalhador precisa realizar. E coloco para todos o seguinte, que através dessa conexão com as normas regulamentadoras, nós temos os eventos do E-Social, para que nós tenhamos, assim, a análise ao longo do tempo da eficácia de todos os nossos processos encontrados em todos os setores. Cada setor da empresa, cada setor do condomínio, ele tem uma certa representatividade em termos de riscos. Então, a partir do momento que nós realizamos uma visita técnica, nós já temos a oportunidade de identificar os setores e funções atuantes e quais são os perigos diretos e indiretos ou adicionais que podem agregar a situação do ambiente de trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela tem algumas análises importantes para que nós possamos realmente elencar as prioridades quando se trata de riscos nos ambientes de trabalho. Então, gente, a partir do momento em que o trabalhador ele é admitido e que ele passa também por treinamentos periódicos, nós precisamos lembrá-los sempre de que a prevenção deve estar em primeiro lugar. E as empresas, os condomínios precisam de recursos aplicáveis para cada risco encontrado, para os ambientes de trabalho e também para as funções que estão atuando diretamente nas áreas. Por exemplo, nós temos o E-Social e, de acordo com as tarefas em que nós temos a oportunidade de elencar na ordem de serviço por função, nós precisamos analisar profundamente até que ponto essas tarefas podem trazer um eventual acidente de trabalho. Quando nós identificamos perigos em todos os setores de um condomínio, poderemos automaticamente analisar quais são as oportunidades de melhoria imediatamente. Ou seja, o que pode ser recomendado para que um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional não venha à tona ao longo do tempo. O tempo é importantíssimo quando nós temos a necessidade de identificar o que é que está acontecendo no dia a dia no mundo do trabalho, não é? Então, nós temos essas oportunidades de grande importância, gente, na área condominial. Nós temos, por exemplo, quando se fala em perigos nos ambientes de trabalho, temos não somente as pessoas que estão em contato direto com algo que possa trazer um acidente de trabalho, ou seja, atividades com as mãos, mas também expostas a determinados agentes que chamamos de agentes nocivos à saúde. É isso aí. Então, a ordem de serviço, ela atende à norma NR1, das disposições gerais. Então, gente, nesse formulário, nós temos que identificar todos os aspectos ligados à identificação do condomínio. E principalmente quais são os dados pessoais do trabalhador. Os dados pessoais do trabalhador têm um aspecto muito importante para que todos possam ficar cientes, o atendimento LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, diante de todas as condições elencadas para atender o gerenciamento de riscos, o E-Social, ele precisa está sendo não somente alimentado por informações, mas também monitorado, tá? Porque o gerenciamento ele requer que nós, ao longo do tempo, possamos informar o que a empresa ou o condomínio pode fazer em termos de metas.
Ou seja, até quando aquelas não conformidades encontradas em uma visita técnica poderá ser realmente sanada. Ou seja, nós elencamos uma oportunidade de melhoria no plano de ação do PGR, caso nós detectemos perigos que são de grande relevância em termos de severidade, tá? Seja de risco de acidente ou doença ocupacional. Então, vamos aos blocos da ordem de serviço. Primeiro bloco é a identificação da empresa, ou seja, a identificação do nosso condomínio. Precisamos identificar os dados pessoais dos empregados, principalmente o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Todas as funções do Brasil, elas têm um código, que nós chamamos de CBO. Então, de acordo com o CBO, nós temos lá as atribuições e, de acordo com a realidade no mundo do trabalho, nós poderemos fazer algumas adaptações. O que está registrado no CBO é um grupo de atribuições genéricas, mas, de acordo com o ambiente, nós poderemos fazer algumas adaptações. E dentro desses dados pessoais, nós poderemos colocar também não somente o nome completo do trabalhador, mas também o CPF, a função e também quais são as atribuições necessárias para que esse trabalhador desenvolva durante a sua jornada de trabalho o que estiver previsto em contrato. Então, a ordem de serviço ela é importantíssima no ato da contratação. Certo? Então, os síndicos, as administradoras de condomínio, elas precisam, de fato, estarem por dentro dessa iniciativa e propor, por exemplo, um programa de auditorias internas entre os responsáveis técnicos pela elaboração do PGR e também com os próprios coordenadores de condomínio, os síndicos, então, para viabilizar esse monitoramento do plano de ação, né, do programa PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá, gente? Então, é isso. Os riscos nos ambientes de trabalho são variáveis. É isso mesmo. Como assim, Patrícia? Existe uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ISO 45001. Através dessa norma, nós poderemos, assim, realizar o gerenciamento das ações ao longo do tempo, durante a prestação de serviço de qualquer trabalhador. Né? Então, os riscos, eles devem obedecer um critério de prioridades. De acordo com esse critério, nós temos a necessidade de reconhecer em todos os setores se os riscos são muito baixos, se eles são baixos, se eles são médios, se eles são altos ou muito altos. Vai depender do profissional, do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança do trabalho, quando ele realiza uma visita técnica e identifica setor a setor quais são as atribuições e o que existe em termos de máquinas, equipamentos, mobiliários, para que o trabalhador assim possa executar as suas atividades. Tá? Então, ao longo do tempo, é que nós vamos monitorando se existe um cuidado maior do gestor, do condomínio, do síndico, dessas orientações promovidas pelo profissional de segurança do trabalho. É assim que funciona esse nosso monitoramento para o gerenciamento de riscos. Então, nós temos nessa esfera de riscos, como eu falei, são variáveis. Temos que, em primeiro ato, identificar quais são as condições perigosas. Nessas condições perigosas dos ambientes, nós poderemos verificar, por exemplo, se agentes ambientais nocivos podem impactar severamente a saúde do trabalhador. Por exemplo, na portaria, vamos citar aqui,
portaria. Então, se eu percebo que a portaria, na minha primeira visita, tem um ventilador, então, esse ventilador é uma medida de controle, porém, eu preciso analisar qual é o nível de calor desse ambiente. Se esse ambiente não promover condições tais que ele tragam a qualidade de vida, um conforto térmico para o trabalhador, então, ao longo do tempo, esse trabalhador pode sofrer consequências severas na sua saúde física e mental. Tá? Então, nós temos essa demanda de reconhecimentos. Se a portaria não tem nada, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, então as condições são mais severas. Ou seja, haverá mais impacto à saúde desse porteiro. E assim vai. Todos os ambientes, eles devem ter algo que promova uma qualidade de vida para a saúde do trabalhador. Então, nós saímos em todos os setores tentando identificar o que não está conforme. É assim que a gente deve proceder, enquanto profissionais de segurança do trabalho. Então, nós temos, por exemplo, identificações das mais diversas de riscos ambientais. Ou seja, nós temos agentes ambientais nocivos que podem trazer, ao longo do tempo, algo inesperado na vida do trabalhador. Nós temos sobrecargas térmicas, ou seja, temperaturas extremas, basicamente o calor. Ele também tem uma associação com a NR15, anexo 3, ligado a atividades e operações insalubres. E, se não houverem condições propícias para que esse ambiente realmente esteja devidamente controlado em termos de conforto térmico, nós automaticamente poderemos taxar esse ambiente como insalubre. Se não houverem condições nenhuma e comprovações através de aparelhos, de instrumentos de higiene ocupacional, poderemos provar tecnicamente que o setor pode ser considerado insalubre pelo calor. Então, nós encontramos vários ambientes que são passíveis de insalubridade. Outros não, são com temperaturas controladas. Então, nós identificamos os riscos ocupacionais por função, na ordem de serviço e por pessoa, porque a ordem ela é individual. É um documento que deverá estar na pasta de cada empregado e com suas fichas de EPIs também pré-determinadas para cada um. Ou seja, as fichas elas precisam serem também revisadas, que são documentos passíveis de revisão. Não somente a ordem de serviço, mas também, juntamente com esse documento, a ficha de entrega e devolução dos EPIs do trabalhador. Não é? Então, nós temos um elenco de riscos para detectar em um condomínio, em vários setores no ambiente de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, além de temperaturas extremas, nós temos, no caso dos riscos químicos, a possibilidade de identificar se, por exemplo, a função de auxiliar de serviços gerais tem ou não um nível de severidade alto para vapores de produtos de limpeza, por exemplo. Então, nós temos uma série de não somente materiais, objetos, equipamentos que um profissional dessa categoria utiliza, o ASG, o auxiliar de serviços gerais. Então, lá na ordem de serviço dele, deverá estar sendo elencado, por exemplo, se o equipamento que ele utiliza, a ferramenta portátil, emite na atmosfera níveis de ruídos que talvez tragam impacto ao canal auditivo. Então, nós temos essa oportunidade de identificar os possíveis danos que podem ocorrer ao trabalhador. Não é? Então, ao longo do tempo, nós vamos analisando se
o gestor, ele realmente cumpre com as recomendações do profissional de segurança do trabalho. Não é? Então, gente, nós temos alguns riscos que nós identificamos imediatamente, outros só surgem ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma grande necessidade de adotar, se existe ou não, uma possibilidade de um elenco de treinamentos de segurança, tá? Para que nós possamos viabilizar o que deve ser feito em termos de monitoramento, quais funções realmente participaram do treinamento, tá? Ou não. E se não houverem essas disposições, nós poderemos assim recomendar qual o período ideal desses treinamentos também para acontecer, né? Então temos assim uma série de oportunidades, gente, quando se fala em ordem de serviço, tá? Vamos atender graus de prioridade, né? É isso aí que a gente precisa, né, ao longo do tempo. Então, vamos lá. Revisão dos riscos ocupacionais, né? Então, nós temos os aspectos que são elencados na natureza de ambientes de trabalho. Nós temos os riscos físicos, nós temos os riscos químicos, temos os biológicos, temos os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos, ou os riscos de acidente. E de acordo com os ambientes, nós poderemos, assim, estabelecer quais são as metas para o atendimento aos requisitos legais, né? Nunca esquecendo de que, periodicamente, esse trabalhador ele precisa se submeter a exames médicos ocupacionais. É isso aí, para que nós tenhamos, de fato, o cumprimento dos requisitos legais de outras normas também da área de segurança, né? Então é isso, gente. Vocês, assim, estão acompanhando o programa Gerenciando Riscos todas as segundas-feiras. Tá? Hoje um programa especial, dia 18 de dezembro de 2023. Aproveitando para saudar todos que estão acompanhando aqui o programa pelo Instagram da Icone Consultoria. Obrigada, gente. E que esse instrumento, a ordem de serviço, é um instrumento legal. Instrumento trabalhista. Quando nós falamos instrumento legal, quer dizer que ele está atendendo o requisito trabalhista, ou seja, uma norma regulamentadora que está associada com outras normas, tá? Essa está ligada à norma NR1, Disposições Gerais. Então, na ordem de serviço, eu tenho a possibilidade de ter uma revisão ao longo do tempo, se eu quero ou não continuar com os conteúdos, os temas ligados àquele tipo de empresa. Eu posso, ao longo do tempo, a cada 3 anos, fazer uma revisão do escopo do documento, né, para fins de auditorias. Mas eu tenho os riscos associados por função. E, de acordo com as funções, eu tenho o meu CBO para analisar se aquela função ela cumpre exatamente tudo o que está previsto naquele contrato. Eu tenho no condomínio também trabalhadores que não são efetivos daquele CNPJ, mas eu tenho contratados, eu tenho subcontratados, então nós temos riscos adicionais a considerar também nos ambientes de trabalho, para aquele que está lá no dia a dia, ou seja, cumprindo a jornada habitual e permanente, né? Então, nós temos essas funções para analisar nesse setor condominial e funções que, ao longo do tempo, elas podem ter uma orientação melhor de um profissional de segurança do trabalho, tá? Então, temos na questão do auxiliar de serviços gerais, por exemplo, temos 2 riscos muito importantes para elencar. Eu falei do químico, porque ao longo do tempo, diariamente, praticamente, essas profissões, elas utilizam produtos de limpeza e nós precisamos
prestar atenção quais são as fichas de segurança de cada produto. Então, de acordo com essas fichas, eu elenco quais são os agentes químicos, quais são os elementos químicos presentes no produto. Por exemplo, o cloro é um agente bem impactante na área dos serviços gerais e, se não houver as proteções devidas para a execução dos serviços, essa pessoa ela poderá ter algum tipo de impacto na saúde respiratória dela. E outros produtos. Então, geralmente, nós temos possibilidades, no caso de contatos diretos ou exposições a vapores orgânicos ou inorgânicos, de elementos químicos, nós temos a necessidade básica de elencarmos quais são as proteções individuais obrigatórias. Os químicos, eles podem agredir não somente as vias respiratórias, mas também podem agredir severamente a pele do trabalhador e as mucosas dos olhos e da boca. No caso, as vias digestivas também podem ser afetadas. Por quê? Patrícia, as vias digestivas. Por quê, gente? Existem determinadas condições comportamentais que são impressionantes. Quando se está lidando com produtos químicos de qualquer natureza, a gente não orienta que as pessoas tenham determinados comportamentos no ambiente de trabalho, por exemplo, a questão da alimentação. Nós nos preocupamos bastante. Então, a empresa, o condomínio, ele tem um horário predeterminado para se alimentar. Então, os alimentos podem se contaminar com produtos químicos se eles estiverem expostos sem nenhum controle, abertos, algo dessa natureza. Então, a via digestiva, que é a boca, ela poderá, claro, estar trazendo algum elemento químico para esse trabalhador, que não estiver com os devidos cuidados ligados à sua biossegurança, para a execução das tarefas. Então, a gente pode encontrar pessoas aí com desvios comportamentais de diversas naturezas. A gente não pode prever, mas é possível. Então, vamos, assim, deixar bem claro que os riscos biológicos também têm o seu grau de importância na área condominial. Para quem faz atividades corriqueiras em sanitários de manutenção de áreas comuns, áreas principalmente de sanitários, poderão também estarem assim se protegendo com as proteções individuais adequadas para o exercício de suas atividades. Então é isso, nós temos esses agentes para que a gente esteja sempre preocupado em identificar. Temos os profissionais também que atuam nas áreas da piscina para misturas e colocação do cloro para poder realizar as ações antibacterianas nas águas das piscinas. Então, nós temos uma série de oportunidades de identificação, o reconhecimento dos riscos, temos a oportunidade de monitorá-los ao longo do tempo, se essas proteções estão realmente adequadas ou não. Quando elas não estão adequadas, geralmente elas estão desgastadas, e no treinamento da ordem de serviço nós poderemos informar que ao longo do tempo o próprio empregado, ele, quando detecta esse desgaste, ele pode procurar o responsável pela entrega para solicitar um novo EPI. A empresa ela deve obrigatoriamente entregar um kit de EPIs aplicáveis à função do trabalhador. Então, é isso que nós temos a colocar aqui, que precisamos prever na ordem de serviço das funções as medidas de controles obrigatórias. Ok, gente? Então, nós temos os agentes que são preocupantes demais na área condominial, os agentes químicos. Então, de acordo com, por exemplo, a colocação
de cloro, de concentrações que estão lá previstas, né, em suas atribuições no dia a dia, nós temos também que adotar determinados horários. Olha outra importância durante a ordem de serviço para passar para o empregado. Os horários, tá, que são imprescindíveis para que esse cloro ele possa ser colocado nas águas, tá, para evitar problemas ligados à radiação solar, à evaporação mais rápida do cloro. Então, nós temos que informar algumas condições mais prováveis de trazer a prevenção para o trabalhador. Durante o nosso treinamento, fazemos essas instruções, né? Nos preocupamos muito com isso. Nos preocupamos também, gente, com relação ao tempo, né? Ao tempo de exposição. O trabalhador, quando ele é contratado, ele atua diariamente, né? De maneira habitual, com determinados agentes que são nocivos à saúde, mas também existe a análise da intermitência ao risco. Ou seja, quais são os intervalos de tempo para que esse trabalhador realmente possa estar exposto a condições que possam trazer uma eventual doença ocupacional ou um acidente de trabalho. No caso, as taxas de cloro, no caso de quem trabalha diretamente com a área da piscina, são taxas baixas, que acontecem até porque o tempo de utilização é muito rápido. E temos que levar em consideração também as proteções individuais. Ou seja, nós poderemos estar adotando para essas funções a máscara semifacial com vapores para vapores orgânicos, com filtro aplicável aos vapores orgânicos do produto, né? Então, precisamos selecionar, né? O profissional de segurança ele tem essa atribuição, selecionar as proteções adequadas para aqueles riscos que o trabalhador estará exposto. Ou seja, ao longo do tempo, esses filtros das máscaras, eles devem serem substituídos, pessoal. Essa é uma grande preocupação quando nós fazemos a instrução de ordem de serviço, tá? Para que o trabalhador ele possa fazer a substituição, ele se preocupar com isso, de ter a sua substituição garantida dos filtros da máscara. E outros detalhes também que fazem parte dessa condição de proteção individual para que os agentes químicos eles tenham um efeito quase remoto na saúde por conta de vapores orgânicos, tá? Então, nós temos, ao longo do tempo, que registrar e monitorar quais são as demandas de substituição dessas proteções, né, por conta de desgastes ou tempo de uso. Então, tudo isso é importante quando se fala em segurança do trabalho, né? Então, nós temos que elencar quais são os agentes químicos que podem influenciar diretamente a saúde, né? Por exemplo, eu tenho uma série de produtos e eu elenco o agente químico que pode agredir a saúde do trabalhador, né? E esse agente, ele tem um código e ele vai ser identificado lá no sistema do E-Social, né? Para que nós tenhamos, assim, as informações obrigatórias para que o médico do trabalho possa determinar os exames médicos obrigatórios para a função. É basicamente assim que funciona esse elenco de identificação de riscos, né? Todas as vezes que nós elencamos os riscos e qual o nível de severidade, também o médico do trabalho realiza essa análise e determina os exames médicos obrigatórios ocupacionais, por função, tá? É bom lembrar isso aqui, né? Então, gente, nós temos nessa esfera de reconhecimento de riscos todo esse elenco de oportunidades para a gente fazer o treinamento da ordem de serviço, tá?
No caso dos agentes químicos, nós temos na área condominial, por exemplo, as pessoas que fazem atividades de varrição. Na varrição, no ato da varrição, eu levanto na atmosfera poeiras. Então, eu preciso elencar na ordem de serviço. Poeiras são agentes químicos que, ao longo do tempo, podem trazer algum nível de severidade às vias respiratórias. Então, nós precisamos, assim, colocar, tá? A poeira na ordem de serviço como risco químico, certo? Temos, no caso dos biológicos, o elenco das bactérias, dos vírus, que são os mais comuns, dos fungos. Poderemos elencar nas ordens de serviço, tá? No caso da ergonomia, também nós poderemos elencar quais são os riscos ergonômicos por função, por trabalhador, né? Então, no caso porteiro, no ato do reconhecimento dos perigos no ambiente, vamos analisar se a cadeira, os mobiliários, a mesa de trabalho, realmente ela oferece boas condições ergonômicas, ligadas à possibilidade desse trabalhador estar com a postura adequada, desempenhando suas tarefas. Então, vamos analisar se a cadeira ela é giratória, se ela tem apoio para os braços. E é importante, até porque o porteiro ele precisa ter uma movimentação basicamente de 180 graus na portaria, e nós precisamos ter aí a determinação de uma cadeira giratória para essa função. Então, temos também a oportunidade de identificar, né, para a função porteiro, posturas inadequadas. Então, poderá ocorrer ao longo do tempo problemas ligados a dores na coluna e outros, né, problemas musculares, se não houver o cuidado devido no tocante ao ato de sentar a cadeira, né? Então, nós temos toda essa condição. Sentou na cadeira, a depender da altura da pessoa, ela precisa ajustar essa cadeira de acordo com a sua altura, né, para que os pés eles estejam posicionados no piso. A depender da altura da pessoa, também nós recomendamos uma prancha de apoio para os pés. Então, as recomendações também fazem parte desse universo da nossa ordem de serviço, né? As normas de segurança que precisam estarem sendo aí colocadas para todos, né? Quando nós vamos fazer a reunião de segurança, a primeira reunião de segurança, o ideal é que nós façamos esse treinamento da ordem de serviço e também o treinamento da entrega e devolução de EPIs, de equipamentos de proteção individual, tá? Que, no caso, o trabalhador, ele precisa assinar a sua ficha individual, né? Então, gente, estamos aqui falando do risco ergonômico, o risco que está ligado à NR17 e que precisa, de fato, ter aí essa nossa preocupação para as instruções da OS, da ordem de serviço. No caso, gente, poderá também ter uma identificação de um perigo ergonômico assim muito comum, que as atividades de digitação podem promover, que no caso seriam movimentos repetitivos. Aquelas pessoas que lidam diretamente com notebooks, computadores, nós temos que elencar na ordem de serviço a atividade de digitação, né? E movimento repetitivo, ele entra na ordem de serviço, né, das pessoas que trabalham nas coordenações do condomínio, né, realizando atividades burocráticas. Então, nós precisamos ter, assim, esse cuidado maior de reconhecer os perigos, não somente dos mobiliários, onde as pessoas estão atuando, geralmente sentadas, e como esses mobiliários são, para que nós possamos realmente identificar se estão ou não aplicáveis àquela pessoa, à altura daquela pessoa, né,
que está lá atuando diariamente. Tá? Então, quando se fala em risco ergonômico, nós temos também que nos preocupar com os agentes ambientais. Tá? Basicamente, temperaturas ligadas ao ambiente de trabalho, ruídos ambientais, umidades, iluminação, se existe ou não uma boa iluminação no ambiente. E todos esses agentes ambientais, eles são passíveis de serem monitorados com instrumentos. Outro detalhe importante. Aquela empresa de consultoria ou aquele profissional que não tem um instrumento de higiene ocupacional para constatar quais são as intensidades encontradas, então não estará 100% atendendo à legislação. Então, vamos tomar cuidado com essas atribuições de quem é contratado para elaborar um documento dessa natureza. Vamos comprovar através de dados quantificáveis como são os comportamentos dos agentes ambientais nocivos. Tá? Então, ao longo do tempo, nós poderemos, assim, reconhecer novamente como eles estão se comportando. Eles só vão se comportar de uma maneira irregular e contínua se o profissional de segurança não fizer a aferição dos setores de trabalho, porque nós temos instrumentos específicos para utilizar, para identificar quais são esses níveis, se o calor é intenso ou se ele pode ser melhorado e ao longo do tempo, como é que eles podem se comportar. Esse é o nosso papel, tá? De identificar e aferir os riscos nos ambientes de trabalho, principalmente os agentes ambientais. Mas coloco aqui para todos vocês que nem todos podem ser aferidos. Por exemplo, os biológicos, a depender do tipo de ambiente, não existe condição de aferir, mas de identificar somente de maneira qualitativa. Então, ao longo do tempo, nós vamos tentando aí demonstrar, através de laudos técnicos, que os ambientes podem serem resolvidos, terem os riscos minimizados, controlados. É isso aí. Os riscos, quando controlados, as pessoas vão trabalhar com mais segurança. É isso aí. Então, gente, nesse passeio sobre os riscos, nós temos ainda a colocar para vocês os riscos de acidente de trabalho. Acontecendo um eventual acidente de trabalho com um funcionário, existirá uma investigação se o condomínio promoveu ou não o treinamento da ordem de serviço. Será um dos requisitos mais importantes a serem evidenciados, se existe o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e se as pessoas foram treinadas em suas ordens de serviço. E também se elas foram treinadas nas suas proteções individuais. É isso que vai acontecer. Ocorrendo o acidente, precisamos registrar a apoio social, um evento de acidente de trabalho. E fazer toda uma investigação para descobrir as causas desse acidente. Tá? Então, geralmente, pessoal, os perigos nos ambientes de trabalho, na área condominial, estão ligados a pisos. Tá? Por exemplo, pisos escorregadios, é um tipo de identificação muito comum, certo? Depressões, buracos, é possível nós encontrarmos corrimões defeituosos, é possível, certo? Fiações desencapadas, postes num posicionamento perigoso, tá? A ponto de cair. Então, determinados ambientes podem trazer riscos de queda, não somente de mesmo nível, mas também de nível diferente. E nós poderemos, assim, trazer para a ordem de serviço a identificação do perigo. No caso de piso, poderemos identificar, por exemplo, a ausência de fita antiderrapante, por exemplo, nos degraus dos edifícios. É possível essa identificação.
né? Então, dentro desse elenco, nós poderemos colocar também contato com a eletricidade, muitas funções elas podem ter aí, principalmente o pessoal que trabalha na parte operacional, né? O jardineiro, né? Lida com elétrica, risco de corte, perfuração. Então, é possível, sim, que nós tenhamos aí todas essas informações colocadas na ordem de serviço, certo? Então, é isso, pessoal. Você está aqui acompanhando o programa Gerenciando Riscos, todas as segundas às 18 horas, tá? Um programa que fala um pouquinho de SST, do que pode ser feito para atender os requisitos legais trabalhistas e também previdenciários, né? Nós teremos, a partir de 2024, algumas simulações que nós estamos aí prevendo para acontecer com os convidados. Também umas inovações aí que estamos pretendendo realizar, tá bom? É isso, gente. Então, a ordem de serviço, ela atende uma série de informações importantíssimas e que, diante dessas medidas de controle, nós temos também a necessidade de elencar quais treinamentos obrigatórios por função e, através desse elenco, já vai direto para o PGR também, vai facilitar para o PGR a colocação desses riscos e treinamentos obrigatórios. Vamos informar algumas normas de segurança também na nossa OS, né? Realização de inspeções prévias, não somente em lugares que podem trazer risco de acidentes imediatos, mas informar que o uso de EPIs obrigatórios, eles precisam constarem na OS, tá? Evitar condições de trabalho, vou citar algumas coisas aqui para vocês, que podem constar na ordem de serviço. Por exemplo, evitar condições de trabalho sob influência de álcool, sob influência de drogas, álcool no sentido de bebidas alcoólicas. Então, tem determinadas funções que situações dessa natureza podem desencadear um acidente de trabalho fatal. Porque no mundo do trabalho nós temos também atitudes comportamentais que são realmente muito complicadas em determinados trabalhadores. Então, nós precisamos identificar e tentar contornar esses problemas, né? Então, as dicas de segurança, elas têm que atender um universo de pessoas, né? E o setor condominial também ele está muito envolvido com atividades que oferecem também riscos adicionais. Não somente de quem trabalha no condomínio, mas também quem presta serviço, tá? Os prestadores de serviço. Então, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, algumas normas, algumas dicas de segurança na ordem de serviço. Por exemplo, inspecionar as condições de utilização de equipamento defeituoso ou de forma incorreta. Então, o trabalhador, ao longo do tempo, ele precisa identificar se esse equipamento ele está trazendo desconforto. Trazendo desconforto, ele precisa substituir. Por exemplo, se ao longo do tempo o solado da bota estiver liso, ele precisa substituir essa bota. Ele não pode permanecer circulando nas áreas com a bota com solado liso, porque senão ele vai cair. Em algum momento da atividade dele, ele poderá ter a surpresa de sofrer um acidente de trabalho. É essa a preocupação que nós temos. Então, na ordem de serviço, nós poderemos informar no item de normas gerais essa questão da inspeção rotineira que o funcionário precisa fazer em termos de medidas de controle. Tá bom? Vamos também, gente, colocar o seguinte para todos. Em caso de não ter condições propícias para a execução dos serviços, avisar, ou seja, comunicar ao seu responsável
ao seu líder, ao seu encarregado e não executar a tarefa. Então, a gente se preocupa muito sobre dúvidas eventuais que podem acontecer ao longo da prestação de serviços. Então, em caso de dúvidas, não realize. Tire a dúvida, analise o risco e veja se realmente é possível dar continuidade ao trabalho, tá? Então, em algumas atividades, geralmente podem acontecer situações dessa natureza, de surgir algum tipo de dúvida. Principalmente quando se troca de produtos, chega um equipamento novo para a pessoa trabalhar. Então, é importante que exista o cumprimento dos procedimentos de uso do manual, que exista realmente uma familiaridade com máquinas e equipamentos novos, para que a pessoa possa, assim, utilizar com segurança, tá? Então, gente, é o seguinte, existe também um tópico muito importante na OS, que é um termo de responsabilidade, certo? Então, nesse termo de responsabilidade, o trabalhador ele estará ciente de todas as suas atribuições, de todas as suas condições de controle, em termos de proteções coletivas e individuais, tudo que a empresa oferece para garantir a segurança dele no mundo do trabalho. Ele assina esse documento para que a empresa, para que o condomínio possa, assim, estar assegurado legalmente de que informou todos os riscos, todas as atribuições e que esses registros estarão diretamente colocados lá no e-social do empregado, tá? Então, por exemplo, uma frase que poderá fazer parte desse termo de responsabilidade é a seguinte: declaro ter recebido uma cópia, tomando conhecimento das orientações contidas nesta ordem de serviço e ter sido treinado para a função e uso adequado dos EPIs. E durante a execução das minhas atividades, atenderei e cumprirei e as cumprirei. Então, um exemplo de frase para um termo de responsabilidade em ordem de serviço, né? E assim, ao longo do tempo, esse trabalhador irá ter o quê? O cumprimento desse requisito legal, para que a empresa possa sempre monitorar se estará melhorando as suas condições de trabalho, sempre com o apoio do profissional de segurança do trabalho. É isso aí. É isso que é importante, que o condomínio, através do síndico, do coordenador, esteja sempre em contato com aquele profissional que elaborou o PGR, para que ele, assim, tenha um programa de treinamentos para as funções que o condomínio, assim, ele tem, certo? Caso existam oportunidades de melhoria, com certeza elas serão realizadas. E se as recomendações promovidas no documento não forem atendidas e ocorrer um acidente, então o síndico ele poderá ser responsável direto pelo não atendimento às recomendações do profissional de segurança do trabalho, né? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, de atender os requisitos legais, através do cumprimento da ordem de serviço no treinamento, né? Ligada à NR1, ao PGR, e também ao grupo de treinamentos que o profissional de segurança do trabalho irá recomendar ao longo do ano, tá? O PGR ele tem uma revalidação anual e, após essa revalidação, o gerenciamento de risco ocupacional, que conhecemos como GRO, ele estará sendo administrado por responsáveis da empresa, do condomínio, juntamente com o profissional de segurança, né? Então, né, para que nós possamos garantir o cumprimento desses requisitos legais, nós temos, assim, uma participação em atividades de assessoria e consultoria, que ao longo do tempo nós poderemos, assim, administrar essa implementação do plano de ação, tá? Todo e qualquer programa de gestão de saúde e segurança, ele precisa ter um plano de ação, PCMSO, PGR e outros que poderão viabilizar o cumprimento dos requisitos legais, né? É isso que precisa ser atendido. E outra coisa, eu ainda tenho alguns exemplares, né, do livro
aqui do chão de fábrica ou é social, para que você assim possa me procurar para adquirir essa obra, tá? Que foi lançada no mês de agosto. Então, muito obrigada a todos que adquiriram essa obra, que ganharam também, e que estamos à inteira disposição de todos para viabilizar o que pode ser feito para atender a área de saúde e segurança do trabalho com eficiência. Tá? Primeira, eficiência, em termos de cumprimento dos requisitos legais. E, ao longo do tempo, nós vamos analisar até que ponto nós conseguimos cumprir 100% das nossas metas. É isso que é importante. Tá, gente? Então, André, tem um vídeo para colocar? Lhe agradeço. Então é isso, gente. Olha, o nosso programa Gerenciando Riscos, ele, tá, a partir do mês de janeiro de 2024, a gente tem aí uma série de programações todas as segundas às 18 horas para vocês, tá? Obrigada sempre. Mandem também sugestões para mim de temas, tá? Para que eu possa abordar aqui no programa. Vou ficar no aguardo, tá? E aí, André? Hã? Vá? Um abraço, gente. Uma das maiores preocupações que temos quando se fala em segurança em ambientes confinados é a garantia da ventilação. Essas atmosferas são potencialmente perigosas, podem matar imediatamente caso as pessoas não estejam devidamente habilitadas e preparadas para esse acesso. Em caso de acessos, a empresa precisa viabilizar uma supervisão. Então, enquanto o trabalhador estiver exercendo as atividades, a supervisão não pode sair da área de forma alguma, porque poderá existir uma necessidade emergencial para resgate de pessoas.